Estamos ao vivo com todos vocês que são fiéis ao horário aqui na Ufologia Express. Muito obrigado a todos vocês que estão presentes aqui. E hoje nós alteramos o horário meia hora, mas não tem problema, porque foi uma necessidade hoje. E hoje quem vai conduzir a live para vocês é a Shirley. Vocês devem conhecer a Shirley do canal Fênix. Ela tá fazendo um favor aqui para mim. Eu pedi um favor para ela e ela vai conduzir a live de hoje com o Romeu Rocha Neto. O Romeu Rocha Neto, ele é do grupo Rama e ele esteve aqui há 2 lives passadas falando sobre os intraterrenos e o projeto Rama. Vale a pena conferir esse vídeo que já está disponível para você assistir também. A live de hoje vai ser sobre os templários e as relíquias dos Atlantes. Eu estou muito empolgado para ouvir o que ele vai falar, porque é um tema que eu não encontrei no YouTube e eu tenho certeza que vai ser muita coisa inédita que ele vai comentar aqui. Ele vai ligar vários pontos para a gente conseguir entender a mecânica de tudo que aconteceu na nossa história. Então eu vou chamar a Shirley aqui agora para dar as boas-vindas para ela e em seguida nós chamamos o Romeu Rocha Neto, tá bom? Tcharam! Shirley! Olá. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal aí de casa, que já estão aí aguardando. Gratidão aí pela confiança, Roberto. Não, você é amiga, pô. Vou dar o meu melhor aqui, tentar ser Roberto por um dia. Você domina, você já controla já tudo já. Você faz muito bem as lives. Te tenta, né? Vamos ver o que vem aí. O convidado também ajuda bastante, né? O convidado também é muito especial. Conhecimento que o Romeu tem, assim, maratonei já o canal dele, adorei. Muito bom, vale a pena maratonar também o canal dele, viu, pessoal? Ele vai dizer depois aqui para vocês na live. E eu vou deixar o comando agora com a Shirley e ela que vai chamar o convidado. Tá bom, Shirley? Obrigado. Qualquer coisa, eu tô aqui no backstage e tô selecionando as perguntas, viu, pessoal? Vai fazendo as perguntas que eu já vou selecionando aqui e depois já fica mais fácil para a gente passar pro Romeu. Tá bom? Um abraço para vocês, boa live a todos e daqui a pouco a gente se vê. Seja bem-vindo, Romeu. Olá, Shirley, gratidão, Roberto. Satisfação estar aqui de novo com vocês. Bom, antes da gente começar, né, entrar aí no tema da live, eu vou pedir para as pessoas já deixarem o joinha. Se não são inscritos aí no canal do Roberto, por favor, se inscrevam, ativem aí o sininho para receber as notificações. Depois o Romeu também vai falar sobre o canal dele um pouquinho, né? E, gente, vale muito a pena conferir o conteúdo que tem lá. Tem umas lives, assim, com os temas muito bacanas mesmo, né? Para quem gosta de estudar, para quem gosta de autoconhecimento, tá bem legal. Então, para começar, Romeu, conta aí um pouquinho, né, sobre o que você faz, quem é o Romeu, e já pode dar sequência aí no tema da live de hoje, que eu estou cheia já de perguntas aqui na minha cabeça, estou muito curiosa para saber qual que é essa ligação dos Templários com a Atlântida. Legal. Bom, meu nome é Romeu Rocha Neto, sou terapeuta holístico, instrutor de meditação, também membro e participante do grupo de Expedição Rama, né? E também do grupo, né, de registro, enfim, História Perdida, que tem essa característica de estudo de tudo aquilo que está oculto dentro da história da humanidade. E, enfim, né, já dentro desses anos de caminhada, me deparei com essa história, Shirley, que, né, na ligação entre Templários, Atlântida, extraterrestres, intraterrenos, toda essa conexão muito surpreendente, na minha opinião, a princípio, quando me deparei com todo esse conhecimento. Depois, aos poucos, né, estudando mais a fundo, juntando cada vez mais peças. É uma história super interessante para compartilhar com vocês. Então,
Então... A palavra é toda sua. Eu vou ficar pequenininha aqui, colocar você em destaque. Perfeito. Tá. Bom, toda essa história, né, é importante a gente voltar ao entendimento a 2 pontos específicos da história, né? Um é o final de Atlântida, aquilo que eu já compartilhei com o Roberto, né? A gente falou sobre os intraterrenos na live passada, que teve toda aquela guerra final, né, na história de Atlântida, que fez com que, né, toda essa energia negativa gerada naquele momento fizesse com que aquele continente todo que ficava no Oceano Atlântico fosse engolido, e os remanescentes, né, de Atlântida conectados com um processo de evolução espiritual, de consciência, enfim, criaram aquilo que a gente chama os retiros interiores, né, da Fraternidade Branca, que se transformou em todos esses seres que se juntaram em prol de preservar o conhecimento espiritual, o conhecimento da história da Terra, naquele momento específico, e formaram os retiros interiores, ou aquilo que a gente chama de Agartha, enfim. Esse é um ponto importante da história. O segundo ponto fundamental de compreender dentro da história é o início da criação da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Isso aconteceu no ano de 1099, e esse primeiro movimento de criação inicialmente tinha ligação com a questão da proteção dos peregrinos que vinham lá da Europa até a região de Jerusalém, que naquele momento estava sob domínio católico. Então, a Ordem dos Cavaleiros Templários inicialmente teve conexão com a proteção desse caminho, né, de peregrinação desde a Europa até o Oriente Médio. Mas, justamente o rei, né, o primeiro rei de Jerusalém, doou à Ordem dos Cavaleiros de Cristo o local, a Ordem dos Cavaleiros Templários, desculpe, um local, né, como se fosse para a fundação da sua sede, né, ali em Jerusalém. E onde o local que foi designado a eles foi as ruínas do antigo templo do rei Salomão. O rei Salomão foi um dos reis, né, ali da região de Jerusalém. Tem todas as bíblicas, enfim, sobre Salomão, enfim, né. O que vem a questão dentro da Ordem dos Cavaleiros Templários? Nas ruínas do templo do antigo rei, as antigas ruínas do templo de Salomão tinham inúmeras câmeras subterrâneas. E ao longo dos anos, né, os Cavaleiros Templários passaram a entrar por esses túneis, por essas galerias, enfim, e se depararam com uma sala, digamos assim, em um local praticamente secreto dentro desse templo, né, digamos assim, e achou artefatos que vinham de um passado muito remoto e que naquele primeiro momento eles não tinham a menor noção do que aquilo representava. E para quem não sabe, também dentro da história, né, da antiga história do rei Salomão, teve toda uma conexão com a Arca da Aliança, né, sendo a Arca da Aliança um artefato, um desses artefatos de origem atlântica. Então, toda essa conexão dessa história, de tudo aquilo que foi armazenado desses artefatos lá, foi justamente para que esses objetos, que são objetos com uma tecnologia muito superior a nós, para quem viu a live passada com o Roberto, eu falava sobre isso, né, que os intraterrenos, esses seres, essas pessoas que moram, né, nessas galerias no interior do planeta, nessas cidades intraterrenas, elas têm uma tecnologia que é muito superior à nossa, eles andam em naves, enfim, e dominam N situações que a humanidade, né, aqui na terceira dimensão, ainda não possui esse conhecimento, esse acesso. Então, quando a gente fala de artefatos atlânticos, a gente tem que perceber que isso se trata de uma tecnologia muito superior à nossa. E quando isso, naquele primeiro momento, esteve sob posse dos templários, né, eles precisaram, né, também, não eram só artefatos, não eram só
objetos tecnológicos, senão livros, senão todo um conteúdo de conhecimento que também falava sobre essa antiga civilização. Para quem também quer ter falar sobre Atlântida, né, é importante a gente falar também sobre Platão, naquele texto em que ele simula um diálogo, né, com Sócrates, que ele descreve tudo aquilo que ele recebeu de um antigo sacerdote egípcio que falava, né, sobre essa civilização atlântica, e ele narrou com detalhes como era a civilização, inclusive narrou uma guerra entre os atlantes e os atenienses, uma guerra muito antiga. Enfim, toda essa história, né, a conexão dos templários, começa nesse primeiro momento, em que eles encontraram esses objetos nas ruínas do templo do rei Salomão. E a partir disso, né, num segundo momento, Jerusalém voltou ao domínio dos muçulmanos, né? Então, ali naquele primeiro momento, Jerusalém voltou ao domínio das pessoas que habitavam aquela região. E com isso, né, existe toda essa história que as relíquias, né, entre elas o Santo Graal, entre elas a Arca da Aliança, inúmeros artefatos atlantes que tinham um potencial, né, de transformação da realidade muito profundo, né? As pessoas provavelmente daquela época poderiam considerar aquilo como algum feito mágico, algum feito divino, enfim, mas era tecnologia em si. E esses artefatos migraram para a sede de Acre, né? Acre também fica ali hoje em dia na região de Israel, né? Uma cidade portuária, que foi o último reduto dos templários, né? Aí já mais para frente, lá depois do ano de, se eu não me engano, 1200 e pouco, essa migração desses artefatos justamente para que não caísse no domínio dos outros povos que estavam invadindo a região. Então, o que aconteceu? Esses artefatos, eles nunca entraram sob posse da Igreja Católica. Existia uma série de iniciados, digamos assim, dentro da Ordem dos Cavaleiros Templários, que tinha essa conexão com os intraterrenos e com aquilo que a gente chama da Fraternidade Branca, né? Então, justamente essas pessoas, né, esses Cavaleiros Templários, né, digamos assim, não todos eles, né, um ramo específico dentro da Ordem, custodiou, né, e tinha como missão guardar esses objetos, né, para que eles não caíssem em mãos que fossem utilizá-los para poder, para ganância, para superioridade racial, enfim. Então, dentro desse processo, em determinado momento, existiu também a queda de Acre, a famosa queda de Acre dentro da história dos Templários, que foi o momento em que eles tiveram que sair por completo do Oriente Médio. E eles saíram e foram em direção à Europa, né, em barcos, em navios ali daquele momento da história. E esses artefatos foram trazidos, né, até a Europa, e eles ficaram, digamos assim, eles ficaram sendo preservados às escondidas, né, para que nem os estados europeus, como a França, Inglaterra, e todos os outros estados ali da região, quanto, né, a própria Igreja Católica não tentasse intervir e tomar a posse desses artefatos lá naquele período da história. Então, chegamos a 1307, né, e que foi o momento, né, 1307 a 1312, que foi o momento em que o rei da França, né, chamado Felipe o Belo, ele tomou conhecimento, né, do que esses artefatos estavam sob posse dos templários, que uma série de relíquias sagradas, uma série de relíquias estavam na mão deles. E então começou justamente uma perseguição dentro da França em relação à ordem dos Cavaleiros Templários, que no final de tudo virou uma grande guerra. Tem toda aquela história famosa de Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira, né, justamente numa sexta-feira 13, por isso que a sexta-feira 13 tem muitas vezes essa conotação negativa. Mas naquele momento, quando
os templários, né, estavam sobre intensa oposição ali do Estado francês, esses artefatos, por eles já terem acesso a antigos conhecimentos, eles tinham um mapa, né, e tinha-se o conhecimento que existia, né, do outro lado do Oceano Atlântico, todo um novo continente. Então, esses artefatos saíram da região da Europa e foram trazidos aqui para as Américas, né? Principalmente aqui para a região da América do Sul, no sul da América do Sul, digamos assim. Então, o que aconteceu? Os templários, em determinado momento, tiveram essa missão, sempre lembrando que é uma parcela dos templários, né? Tiveram essa missão de trazer esses objetos até a América e entregá-los diretamente aos intraterrenos, que tinham os retiros aqui na região, né? Os retiros da Fraternidade Branca aqui na região. Então tem toda aquela história, né, que a gente conversou também fora do ar, que os templários chegaram na região da Patagônia, né? Tem até um documentário no History que fala que eles estavam sob posse do Santo Grau né, e chegaram até essa região, que também é uma região, né, que faz parte dessas cidades intraterrenas. Existe um retiro da Fraternidade Branca ali também. Então os templários, né, fizeram todo esse trabalho de vir até a América, muito antes do descobrimento oficial, e entregar esses artefatos que estavam lá, né, inicialmente na região do Oriente Médio, depois na Europa, e trouxeram aqui até a América. Então essa foi uma das missões, digamos assim, que os templários tiveram no ponto de vista inicial aqui na própria história, né, da América do Sul. E as pessoas podem pensar, bom, mas como que os templários chegariam aqui na América e por onde eles andariam? Só existia mato, só existia, né, não existia absolutamente nada aqui para eles se locomoverem. Aí entra, né, não sei se você conhece, Shirley, entra também a relação com a história do Caminho do Piabiru. O Caminho do Piabiru era uma rota, né, que existia aqui, que percorria grande parte da América do Sul, enfim, que era uma estrada, né, era uma conexão entre caminhos, assim, que também conectava os antigos povos nativos, como os Guarani, como os Incas, como as mais diversas civilizações que tinham aqui, antes da chamada descoberta oficial, né, quando os europeus chegaram aqui por volta de 1500, aqui em toda a região da América do Sul. Enfim, como você pode ver, ela é uma história toda linkada, né, com a questão da história Atlante, com a criação da Ordem dos Templários e também, posteriormente, com a vinda dos Templários até a América, né. Então, a vinda dos Templários até a América teve, além de um caráter de descobrimento, teve um caráter de uma missão de trazer esses objetos sagrados, né, esses objetos atlantes, para que ele não caísse justamente nas mãos de pessoas que só queriam utilizar desse poder para o benefício próprio, né? Então houve toda uma guerra, um grande conflito ali na Europa em relação ao rei da França, em relação à Igreja Católica, ao Papa, né? Enfim, posteriormente teve toda essa conexão, né? Tem a ver também em 1312, depois que existiu o fim oficial da Ordem dos Templários, que a parte desses templários se refugiaram em Portugal, né? E depois criaram a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que era praticamente a mesma coisa que os templários, só que alterava seu nome. E parte desses templários eles foram para a Inglaterra. E na Inglaterra também passaram por uma certa perseguição pelo rei da Inglaterra na época e foram até a Escócia. E por isso, nesse momento, eles criaram, né, o rito maçônico, né, o rito escocês, né, dentro da maçonaria, o rito escocês, que era justamente para se preservar anonimamente naquele momento em que eles estavam sendo caçados ali por toda a Europa. Então, parte dos templários foram para Portugal, parte foram para a Escócia e fundaram a maçonaria do rito escocês, e parte deles, né, vieram até a América do Sul. Enfim. Respira, calma. Respira, toma uma água, calma, né? Eu vi num dos documentários que o nome, né, Portugal, seria
Porto do Grau, né? Representação a Porto do Grau, sim. Seria sim. como se eles estivessem afirmando que eles têm a posse do Santo Grau mesmo? Isso. Eles já tiveram a posse, né? E justamente porque se tratava de artefatos, né? Que muito superior ao conhecimento da humanidade na época, eu diria que até hoje em dia. Então eles levaram, né? Esses artefatos atlantes e devolveram para quem eram os antigos donos, né? Que eram justamente os intraterrenos, esses seres habitantes de Agartha, que, né, receberam esses objetos de novo. Então os templários tiveram uma baita missão de preservação desse conhecimento e dessa tecnologia e depois a devolução desses mesmos objetos, porque imagina, né, na região do Oriente Médio, onde estava Jerusalém, né, toda a história depois da humanidade, tudo que aconteceu naquela região, a Europa, enfim, com certeza isso tudo ia ser utilizado em guerra, isso tudo ia ser utilizado, né, justamente para o proveito do ego dos governantes ali daquele, né, no decorrer da história. E teve, né, a expedição do Bigodinho atrás, procurando, né? Hitler. Então, tem toda a história, né, de Hitler aqui na América do Sul, Amazônia, né, tudo daquilo que os nazistas vieram buscar, vieram procurar. Aí está a grande chave do enigma, né, porque essas pessoas tinham conhecimento sobre tudo isso que a gente está falando agora, né. Não é o acaso toda essa busca, né, em toda a história da humanidade por esses artefatos, por essas relíquias, né? Tanto a Arca da Aliança, quanto o Santo Grau, quanto todos esses outros demais, né, artefatos aí que já vinham desde um passado antigo e tinham um potencial, né, muito grande. Então, seria com certeza utilizado em guerra, né? Imagina se Hitler encontra algo assim, né? Mas se bem que quando Hitler foi procurar, isso tudo já estava lá na Inglaterra, isso não jamais cairia na mão dele. Mas, né, todos os outros personagens da história da humanidade aí podiam ter criado bastante caos com isso tudo, né? Sim, sem o conhecimento eles já fazem isso, né? Principalmente os nazistas. Hitler tinha um profundo conhecimento ocultista, né? Ele tinha isso. Consciência de tudo isso, né? De todo o poder que tinha. Então, quando acabou os templários, aí deu origem à maçonaria. E a ordem dos Cavaleiros de Cristo. Porque daí em Portugal, né, o que aconteceu? Portugal é um estado que foi criado inicialmente pelos templários, né? Foram os próprios templários que ajudaram a retomar aquela região ali que antes era dominada pelos mouros, ali na região da Andaluzia. Então eles, naquele primeiro momento ali na Península Ibérica, eles ajudaram, né, a formação do Estado português, que chegou até o final daquele território ali da Península Ibérica. Então, eles já tinham profunda conexão, né, justamente com a história dos templários. Portanto, que o primeiro rei de Portugal foi um rei templário. Então, quando grande parte, né, daqueles templários que existiam na Europa, para quem não sabe, os templários na época, eles tinham também muito recurso econômico, né? Então, grande parte dos estados europeus, naquele momento, também deviam bastante recurso aos templários, né? Tanto que aquilo que eles comercializavam, né? Grande parte das riquezas dos templários estava em prata, né? E dizem que essa prata era justamente aquilo que eles traziam, né? Dessas viagens justamente para a América do Sul. Então, tem toda aquela a bacia do Rio da Prata, tem toda a região, relação também com tudo aquilo que eles encontravam aqui na América do Sul. Então, todos os estados europeus, eles tinham, né, digamos assim, tinham empréstimos, digamos assim, com os templários. Então, naquele momento, tanto era interessante para o rei da França, né, em 1312, que era um dos maiores devedores aos templários, né, e que também tinha essa pretensão de tomar posse desses artefatos atlantes. Então, por isso foi o fator oculto de toda aquela guerra que deu em relação a eles, né, a Igreja Católica e ao Estado francês. Então, com o passar do tempo... Por favor, pode falar.
que eu ia perguntar, né? A origem foi por causa do empréstimo, né? Que foi feito pro rei, né? Porque eles tinham mais dinheiro que o reino, né? Eles tinham mais dinheiro e tinham mais recursos que o próprio Estado. Então, essa foi o fator da história oficial, né? Que justamente ele queria liquidar com tudo aquilo, né? Porque tinha muito receio do que podia acontecer, né, em relação aos templários. Agora, o fator oculto é justamente esses artefatos. Então, quando isso tudo foi para... Quando existiu o fim oficial dos templários, né? Dentro do Estado português, eles fundaram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que era nada mais do que os próprios templários, né? Mudava só o brasão, mudava o nome, mas eles conseguiram, inclusive, né, através da autorização da Igreja Católica, de tomar posse de todos o patrimônio e os recursos que os templários tinham em toda a Europa. Então, o que aconteceu a partir do Estado português? Eles voltaram a ter acesso a todos os recursos, a todas aquelas todo aquele recurso financeiro que eles tinham, né? Então, dentro do Estado português, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, desde 1312 até 1483, eles eram profundamente conectados ao rei, a todo o sistema administrativo do Estado português. Inclusive foram eles próprios que fundaram a Escola de Sagres de Navegação, que posteriormente ficou conhecida como a maior escola de navegação do mundo. Então eles tinham muito acesso a conhecimentos, né, que as outras pessoas daquela época não tinham. Inclusive os mapas de acesso até a Europa, né, que chamavam eles na época do Novo Mundo. Então, quando em 1483, digamos assim, através de um casamento, se eu não me engano, a partir desse momento, em 1483, o rei que tomou posse não mais se conectou, né, com toda a história dos Templários e posteriormente dos Cavaleiros de Cristo. Então, o que aconteceu? O momento em que os Templários, em 1483, digamos assim, se separaram também do próprio Estado português, eles também vieram numa nova migração, principalmente aqui para a América do Sul, né? E isso tudo criou todo um rebuliço ali na Europa, enfim, que eles já começaram, né, todo o movimento de buscar a vir conhecer tudo que tinha do lado de cá do Oceano Atlântico, né? Então, a história dos Templários não se limita só até o ponto, né, que a gente chama do fim oficial, em 1312. Também tem profunda conexão com todo o movimento do descobrimento das Américas, enfim, aonde cada estado tomou posse. Já existia muita gente aqui, muito antes do que a nossa história conta. Enfim, falei bastante, né? Não sei se respondi a tua pergunta, mas sim, basicamente a história é essa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre de novo, sobre os intraterrenos, né? Que eu gosto bastante. Eu sei que você já falou na live anterior com o Roberto, né? Mas se você puder adentrar um pouquinho nessa questão claro, dessa ligação mesmo né? Dessa relação mais direta, assim, dos intraterrenos. Certo. Na verdade, os intraterrenos, né? A gente chama de intraterrenos como seres que habitam no interior da Terra, né? Mas para a gente entender isso, tem que entender um pouco da história dos Atlantes, enfim. Os Atlantes eram uma civilização, né, que tinha uma origem, né, entre seres que eram justamente mestiços em relação a uma espécie extraterrestre dos seres das Pleiades e dos Lemurianos, né. Entre esse cruzamento genético existiam os Atlantes, né, que chamavam dos gigantes, né, a época dos gigantes na Terra. Enfim, os Atlantes, eles dominaram todo um continente que existia ali justamente entre a Europa e a América do Norte,
e naquela região existia um continente, né, que também posteriormente virou um conjunto de várias ilhas, enfim. Então, existiram durante milhares de anos essa civilização que se desenvolveu de forma pacífica, espiritualmente elevada, né? Tinha bastante conhecimento a nível espiritual, a nível de tecnologia, porque também herdou toda a tecnologia, né? Daqueles que foram os seres das Pleiades, a quem originaram, né? Se originaram esses que chamamos de Atlantes. Então, posteriormente, os seres da Atlântida, né, criaram, né, diversos povos. Vamos chamar de Atlântida quando isso eu falei na live com o Roberto. Quando a gente pensa em Atlântida, não pensa num país, pensa num continente, pensa na Europa, né, e não num estado europeu, né? Então, por quê? Porque ali vários povos se desenvolveram também. Então, a partir de algum momento, várias raças, né, que existiam no planeta também começaram digamos assim, disseminar também toda a genética daqueles seres. Então, existiu uma grande mistura de gente, né, ali naquela região. E isso por milhares de anos. Em determinado momento, né, na história da Atlântida, existiu uma grande guerra, um grande conflito entre aqueles que eram, digamos assim, os sacerdotes que tinham um profundo conhecimento espiritual e uma parcela, né, dos militares da antiga Atlântida entraram em um conflito, né? E a partir desse conflito, né, uma parte daquilo que a gente chama dos Atlantes pele vermelha, eles vieram, né, principalmente para essa região aqui das Américas, né, da América do Sul, e formaram uma série de retiros, né, no interior do planeta, porque o interior da Terra existem alguns bolsões, né, como se fossem alguns locais que existem, por exemplo, a possibilidade de caber o estado do Paraná lá dentro, né? Então existem locais imensos no interior da Terra. E ali foram utilizados para criar os retiros interiores, né, desses Atlantes que saíram prevendo toda uma grande cataclisma que existia na história da humanidade, que está descrito em vários textos sagrados, como a Bíblia, como várias outras tradições que representam esse grande dilúvio que existiu nesse momento na história da humanidade. Então, esses seres, prevendo essa história, formaram as cidades intraterrenas, né? Pegaram e se refugiaram já no interior desse planeta, onde não era previsto que ia chegar as águas, inundação, enfim, passar por todas aquelas transformações que a Terra viveu naquele momento. Então, basicamente, formaram-se ao longo desses milhares de anos, né, toda essa civilização que habita no interior da Terra. Porém, eles são muito confundidos também com os extraterrestres, porque eles têm naves, eles também são visualizados, né, ao longo de serras muito famosas, né? Aqui no Brasil existem diversos locais que fazem parte daquilo que a gente chama dos retiros da Fraternidade Branca. Então, parte daquilo que a gente faz, né, dentro do processo das expedições relacionado aos grupos. Essas cidades intraterrenas é outra coisa, são coisas diferentes ou são esses retiros da Fraternidade Branca? São esses retiros da Fraternidade Branca, né? Inclusive, para você chegar próximo a esses locais, né? Aqui no Brasil existem vários locais que dão acesso a esses retiros, né? Como Urubici, Barra do Garças, Paraúna, em Goiás, Barra do Garças, em Mato Grosso, locais da Amazônia, o Monte Roraima, que é a divisa do Brasil com a Venezuela. Existe aqui a Serra da Esperança em Guarapuava, a Serra do Mar em Santa Catarina. Enfim, existem vários locais, né, que no interior dessas serras, né, dessas montanhas, existem essas bases, né, justamente os retiros da Fraternidade Branca, que foi criada a partir dessa grande migração coletiva que existiu, né, na parte um pouco anterior ao afundamento da ilha de Atlântida, né, desse grande cataclisma que teve aqui dentro da história da humanidade. Então, assim, por favor, pode falar. Tem uma pergunta aqui do Rafael Vale.
que ele está perguntando, conseguimos ver os intraterrenos, digo, nesse plano, nessa dimensão? Sim. Olha, é muito interessante essa pergunta por um aspecto fundamental nessa história, né? Grande parte dos retiros da Fraternidade Branca existe uma transição entre a terceira e a quarta dimensão. A terceira dimensão é essa que a gente está aqui. A quarta dimensão, né, é uma dimensão onde a Terra também tem um corpo físico, também ela tem toda uma conjuntura específica, e eles se encontram justamente nesse ponto, entre a transição entre a terceira e a quarta dimensão. E com certeza é possível de vê-los, né, se eles estiverem na nossa dimensão, e principalmente as naves, né, grande parte das naves que a gente observa não são somente dos extraterrestres, e também dos intraterrenos, né? Então eles possuem tecnologias semelhantes, então eles têm a capacidade, né, de tanto transitar entre as dimensões, quanto também de se mover aqui no nosso espaço aéreo. Então a gente pode também estar percebendo uma nave, sempre atribui aos extraterrestres, também pode ser dos intraterrenos. Nossa, agora você pode dar a continuidade que você estava falando, que eu te interrompi para fazer Nada, a pergunta. mas é assim, né? São temas, né? Quando a gente começa a investigar essa parte oculta da história da humanidade, é importante a gente também atestar quem são as pessoas que falaram sobre isso ao longo da história, né? Na nossa história recente, a gente pode falar sobre Edward Snowden, né? Aquele agente da NSA que, enfim, vazou informações para o site Wikileaks, e também entre todas essas informações que ele vazou era que o governo dos Estados Unidos tinha consciência e tinha ciência que existiam habitantes no interior do planeta e que esses seres, né, essas pessoas ali que habitavam no interior da Terra, tinham inclusive tecnologia superior à que existia dentro do Estado norte-americano, né? Falando um pouquinho mais para trás, tem toda aquela narrativa, né, da Helena Blavatsky, que falava também sobre os retiros da Fraternidade Branca, sobre a Intraterra, sobre mestres ascensionados, né, que habitavam todos esses locais. Tem um livro, né, do Júlio Verne, que cita A Terra é Oca, né, que falava também sobre toda essa história. Tem a história do Almirante Byrd, né, que era um almirante do exército britânico, que em determinado momento estava fazendo um voo e acessou uma das entradas a esses retiros, né? Então, ele teve contato com esses seres, relata tudo isso no livro, né, que ele escreveu depois que ele viveu toda essa experiência. Então, enfim, existe um acervo grande, né, que fala de pessoas que ao longo da nossa história falam sobre esses retiros interiores, né? E parte desse processo também é importante falar que os templários, né, os cavaleiros templários, eles tiveram envolvidos, né, justamente nessa história, porque uma das missões de parte dos integrantes, né, desse grupo era achar esses artefatos, ter conhecimento sobre sobre tudo isso que aconteceu na antiga história, digamos assim, e parte desse processo também envolvia, né, essa missão de trazer esses artefatos justamente até esse novo continente, né, América do Sul, e entregar para aqueles que são os remanescentes, né, da antiga Atlântida. Falando sobre essa história, né, sobre os intraterrenos, né, eles também tiveram participação com relação a todos os grandes avatares que vieram aqui na história da humanidade, né? Jesus, Buda, Krishna, todos esses seres que tiveram uma participação decisiva, né, em relação à difusão do conhecimento espiritual na história da humanidade, vieram todos de lá, vieram todos dessa origem comum. Como, por exemplo, também civilizações como a sumeriana, a egípcia, maia, inca, asteca, ali é toda aquela região do povo de Chavin de Huantar, ali no Peru. Então, inúmeras civilizações, né, depois que as águas, né, baixaram, depois que foi possível
se reestabelecer na superfície do planeta depois do grande cataclisma, foram justamente aquilo que a gente chama dos intraterrenos, né, da grande fraternidade branca, que ajudaram também a formar determinadas civilizações e também contribuíram e passaram todo um acervo de conhecimento espiritual para essas civilizações, porque foi um momento em que a Terra, né, principalmente aqui na superfície, teve uma queda profunda a nível de conhecimento, de tecnologia, em termos de cultura das civilizações, né? Somente as pessoas, né, que foram até as regiões mais altas do planeta que conseguiram se salvar de tudo aquilo que foi o grande cataclisma, né, que deu o fim ao continente Atlântico. O Maurílio, a Terezinha, ela fez um comentário aqui de que ela sempre imaginou a Atlântida uma região pequena, né, nunca como um continente. Eu também, eu nunca tinha pensado no tamanho, assim, né? Gratidão, Terezinha, grande companheiro. Maurílio também, um abraço. Ele está dizendo aqui que podemos dizer que os intraterrenos fazem parte da Confederação dos Mundos da Galáxia, podendo assim comunicar com eles de forma telepática? Olha, quem está familiarizado com esses termos, né, principalmente dentro dos grupos de contato, né, falando um pouquinho sobre os extraterrestres, né, os grupos Rama, né, é um grupo que tem contato tanto com os extraterrestres quanto com os intraterrenos. E os extraterrestres, né, eles também têm bases aqui no planeta, participaram de toda a origem da história aqui da nossa civilização. E eles, né, fazem parte de toda uma aliança galáctica chamada Confederação dos Mundos, né, que tutora todo o desenvolvimento de vida inteligente na nossa galáxia. E os intraterrenos, né, toda a fraternidade branca, digamos assim, eles têm um projeto que operam em parceria, né, mas eles são, os intraterrenos fazem parte da grande fraternidade branca e os extraterrestres fazem parte da Confederação dos Mundos, né, que é como se fosse toda essa digamos assim, toda uma irmandade cósmica, né, que tutora o desenvolvimento da vida aqui na nossa galáxia. Com certeza eles trabalham em parcerias, trabalham juntos, né, referente a todo esse processo do Projeto Terra, de auxiliar a humanidade a evoluir espiritualmente, em termos de consciência, para que também possa fazer parte dessa grande confederação de mundos, né? E, assim, todo o desenvolvimento de contato com esses seres é baseado também no desenvolvimento da nossa própria espiritualidade como um todo, né? Todo o nosso autoconhecimento. Porque esses seres, eles têm a missão, né, de auxiliar a humanidade a evoluir espiritualmente. Fazer a humanidade dar um grande salto de consciência, que é isso que se espera nesse momento, né? Que a humanidade possa acessar justamente a massa crítica, para que exista toda a possibilidade desse despertar coletivo. Mas os extraterrestres são a relação com a Confederação dos Mundos e os intraterrenos com a Fraternidade Branca. E é possível, sim, com certeza, ter o contato com esses seres, né, através de meditações, através desse contato, né, igual o Maurílio falou, telepático. Quem tem conhecimento sobre a história do Rama, né, todos esses grupos de contato que existem hoje em dia em mais de 55 países aqui no nosso mundo, tem já esse conhecimento de como é possível realizar esse tipo de trabalho, né? Mas, enfim, todo esse trabalho é muito bem, tanto aquelas comunicações, as mensagens são recebidas pelas pessoas dos grupos, são confirmadas, né, através do avistamento das naves, enfim, naquele momento, né, naquilo que a gente chama de confirmação. Então, tudo isso que a gente recebe de informações desses seres, através de todas essas mensagens, se a gente não vê lá, né, a navezinha que confirme essas comunicações, essas mensagens, a gente desconsidera, né? Então, esse é um trabalho muito bem embasado nesse sentido, né? É muito importante a gente falar para quem às vezes não conhece, né, os grupos de contato, fala, não, mas como assim possível contato telepático com extraterrestres e intraterrenos? Bom, isso tem todo, né, uma história relacionada à criação dos grupos de contato, que já existiram aqui desde os irmãos Wells, né, lá no Peru, desde 73, enfim, que se difundiu para o mundo todo, e hoje em dia está em mais de 55 países.
E os intraterrenos, eles trabalham diretamente auxiliando nos processos de cura, não é isso? Também, né? Também. Eles auxiliam. Pode falar. Eles auxiliam tanto em processos de cura, quanto processos de difundir informação da história da Terra. Eles também trabalham em relação ao despertar de consciência, né, da humanidade, né, para que a gente possa atingir isso que a gente chama da massa crítica. Enfim, tem toda essa... Eles têm, digamos assim, pensa é como se você pensasse, né, em uma empresa, digamos assim, que tem vários ramos, tem vários departamentos e várias funções. Com eles não é diferente, cada um, né, alguns têm a missão de proteção, de defesa em relação a determinados processos aqui da natureza, da terra, outros têm uma missão relacionada à cura dos seres aqui que estão encarnados na superfície. Então, existem as mais variadas missões, os mais variados ramos de trabalho dentro dos retiros interiores, sabe? Uhum. E eu tenho uma curiosidade, assim, né, porque, assim, mas eles saem de lá para conviver normalmente, assim, com a gente? Tem essa troca direta ou é só telepaticamente como uma... Existiram várias pessoas que já tiveram contatos físicos com esses seres, né? O Ricardo Gonzalez também, que é um contatado famoso, né, um peruano que hoje em dia mora na Argentina, já tem vários livros sobre o contato, né, cara a cara com esses seres. Existem várias pessoas que já tiveram, né, essa possibilidade, né, principalmente aquelas que muitas vezes são pessoas simples, né, do interior, que moram nessas regiões, né, de onde existem as entradas, né, desses retiros. Mas, enfim, eles saem justamente dessa... Eles têm todo um processo, né? Já vai existir e já é previsto, tanto dos extraterrestres, né, quanto dos intraterrenos, o momento em que vai existir toda uma grande revelação a nível mundial, né? Mas somente no momento em que a humanidade estiver pronta, estiver preparada, atingido a massa crítica, digamos assim. Então, até esse momento, eles trabalham, né, em um projeto paralelo, que dê aproximação com aquelas pessoas que tenham afinidade com toda essa questão, que tenham a intenção, através do próprio livre-arbítrio, de ter um contato, uma interação mais próxima com esses, tanto com os extraterrestres, quanto com os intraterrenos, digamos assim. Porque nesse momento, até a humanidade não está pronta, imagine o caos que geraria todas as naves aparecendo em relação a todas as grandes cidades do mundo, toda a televisão cobrindo, né? Favor, né? De vir lá de fora e imaginar que está saindo de dentro da Terra também. Não, e você pensa assim, né? Esses seres, eles são muito evoluídos, tanto tecnologicamente, quanto em termos de consciência e espiritualidade, né? Eles são seres que vieram difundir toda a questão do amor, toda a questão, né, da evolução, né? E demonstrar, inclusive, com a missão de alguns avatares que vieram aqui no nosso planeta, como Jesus, Buda, por exemplo, de mostrar que existe um caminho de ascensão em relação à nossa própria consciência, né? Que mesmo com o nosso corpo físico aqui de terceira dimensão, a gente tem um potencial muito grande dentro do ser humano, que muitas vezes não é despertado. Então, toda essa história comum, né, que também remete à origem de todas as grandes religiões, é entender que o ser humano não está aqui à toa, ele tem todo um propósito e uma missão cósmica, né? De descobrir a si mesmo, descobrir quem é, descobrir o que veio fazer aqui e para onde vai voltar quando todo esse projeto chegar ao fim, né? Então, é muito importante de lembrar, né, que tanto os intraterrenos quanto os extraterrestres, eles estão conectados aqui na Terra naquilo que a gente chama do plano cósmico, né? Que existe todo um plano que o ser humano possa ser justamente um fator de evolução a nível do nosso universo local, né? Através dos sentimentos, através da conexão, através da volta, né, à integração ao todo, ao coletivo, a toda aquela máxima que existe dentro da espiritualidade, somos todos um. Tem a ver com tudo isso, né? Essa reintegração a tudo aquilo que a gente faz parte. Mas ao longo das eras, das encarnações, a gente vai se esquecendo quem é,
o que a gente veio fazer aqui, né? Vai fazendo bastante karma dentro do processo, então a gente vai voltando várias vezes, vida após vida, e nesse momento, né? Vai se amarrando aqui e ali, né? E justamente nesse momento em que todas as grandes culturas, né, na história da humanidade chamavam um momento de transição de era, né? O momento da era de Aquário, o momento da humanidade despertar, o momento da gente saber quem é, o que a gente veio fazer aqui, enfim, e se conectar com tudo isso, né, que existe, toda essa realidade, né, além daquilo que os nossos 5 sentidos conseguem captar. Então é muito nesse sentido que a gente vai... Mas uma curiosidade minha aqui, que veio aqui agora, assim, esses intraterrenos que se salvaram, né, eles foram selecionados de alguma forma ou foi na sorte mesmo? Olha, eles não foi ao acaso, sabe? Já foi existia também todo o contato, né, desses seres da antiga Atlântida também com os extraterrestres que tutoram, né, a evolução da vida inteligente aqui na Terra. Então, através dessa interação e também, né, de uma tecnologia que a gente nem prevê, eles já estavam, né, cientes que em algum momento ia existir algo que ia criar um grande desequilíbrio, né, em relação a toda a energia eletromagnética do planeta, enfim, que existia um grande cataclisma aqui na superfície do planeta. Então, por esse motivo, muito antes do momento em que existiu o cataclisma, eles já iniciaram esse projeto de criar todas essas cidades intraterrenas e deixaram tudo preparado até o momento que já chegou próximo dessa data, né? Do momento em que já estava as vias de fato disso tudo acontecer, que daí somente aqueles seres que faziam parte, né, de todo um trabalho de consciência, espiritualidade, enfim, da parte, digamos assim, se é que a gente pode chamar, da luz dentro da Atlântida, que fez todo esse movimento de migração para o interior desses retiros, né, antes de todo esse grande cataclisma que fez com que se afundasse o continente Atlântico. Tem uma pergunta aqui, os templários tiveram contato com esses seres intraterrenos fisicamente? Sim, aqui na América do Sul, no momento em que eles entregaram esses artefatos, tiveram contato físico, né? Entregaram em mãos para os seres aqui da Fraternidade Branca, aqui na América do Sul. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Vale. Romeu, já ouviu relatos de que pessoas sob efeito de DMT tiveram contato com seres intraterrenos? Seria possível ou seria mera alucinação? Olha, desconheço essa informação, não sei, inclusive, né, justamente quais são as propriedades do DMT ou como tudo isso funciona em relação ao corpo físico, então não sei te dizer se isso é possível, se é uma alucinação, tá? Mas gratidão pela pergunta, né? Porque dentro desse processo, né, eu entendo que as experiências de contato, quando estão em um nível mais sutil, elas também geram, né, alguma desconfiança, né? Então, dentro desse processo, é importante também a gente explicar como que é feito esse contato, enfim, né? Como que é possível, dentro de uma prática de meditação, esses seres chegarem, se comunicarem e passarem informações e mensagens, enfim. O que acontece, né? A gente tem, né, todo ser humano tem tanto o corpo físico quanto os corpos sutis, né? E existe, né, o nosso corpo astral, que é o corpo mais próximo do nosso corpo físico, né? Enfim, e dentro na questão do corpo astral, né? No corpo astral a gente se projeta várias vezes até o plano astral, onde estão os desencarnados, as pessoas que não têm mais corpos físicos ou estão esperando para reencarnar, enfim. E dentro desse processo, esses seres, tanto os extraterrestres quanto os intraterrenos, eles têm uma tecnologia muito avançada. Então, dentro das suas bases, eles podem, ou das naves, eles podem, através dessa tecnologia, se projetar no campo astral até o local onde as pessoas que estão fazendo práticas de meditação, de autoconhecimento, e a partir dessa projeção de consciência, né, a partir do corpo astral que eles possuem, eles chegam até esses ambientes onde existem as pessoas que realizam esse tipo de contato.
Então é tudo através tanto de uma tecnologia ultra avançada, quanto também da possibilidade através da projeção de consciência, né, da projeção astral ou projeção mental. Então, as pessoas que trabalham dentro dos grupos de contato, né, já têm alguma habilidade, né, dentro da questão da projeção astral ou da projeção mental, justamente porque, através desse processo do autoconhecimento dentro das escolas de contato, digamos assim, hoje em dia, você vai também criando, né, familiaridade e despertando também potencialidades que ficam, né, no lado direito do cérebro, né, através de toda aquela ativação da pineal, de tudo aquilo que a gente fala, né, sobre o processo de despertar de consciência, a gente também vai aperfeiçoando e ampliando, né, a questão das nossas habilidades psíquicas, digamos assim, se é o que a gente pode chamar com esse termo. E é fácil diferenciar o contato de um intra com um extra? Olha, eles operam juntos nesse sentido, né? Principalmente nos grupos Rama, né? Eles também, tanto é possível contato com um quanto com o outro. Porque depende assim, eles são seres que estão num estado de uma vibração muito elevada. Então, para que a gente possa se aproximar próximo da vibração que esses seres estão, depende muito mais deles do que da gente esse contato, né? Então, através dessa possibilidade, dessa aproximação, né, e de toda a tecnologia que eles utilizam para que isso seja possível, a máxima que eles nos passam é: conheçam-se e nos conhecerão. Ou seja, através de um estado de autoconhecimento, de evolução espiritual, de um trabalho em que você vai fazer teu próprio trabalho interno, né, de elevação de consciência, quanto mais é trabalhado esse sentido, mais esses seres vão se aproximando da gente. Porque essa experiência do contato, tanto com os extraterrestres quanto com os intraterrenos, não é algo para os escolhidos, digamos assim. É para aquela pessoa que decidiu se trabalhar interiormente, espiritualmente, de forma muito profunda. E que isso acaba se tornando uma ferramenta dentro do próprio processo da pessoa. Então, esses seres eles vão se aproximando na medida em que a gente vai se trabalhando interiormente, né? É por isso que essa experiência vai muito além de um avistamento de uma nave, de um avistamento de determinados seres, né? Eu já perdi as contas na minha vida, quantas vezes eu já vi naves, quantas vezes eu já vi fenômenos, né? E para isso, nada disso adianta se isso não tiver uma conexão com aquilo que a gente está trabalhando dentro da gente mesmo. Então, basicamente mudança, nessa... É a mudança, exatamente. Uhum. E tem mais uma pergunta aqui da Selma. A elite global atual estaria imitando os Atlantes ao construir hoje as cidades subterrâneas? Olha, eu sei que, né, a gente falando sobre a elite global, sobre todas essas pessoas que controlam hoje em dia o planeta, eles atuam nessa questão dos Atlantes em si, muito mais na supressão dessas informações, em tudo aquilo que existe de supressão em relação à história da humanidade, do que propriamente uma imitação, sabe? Porque a gente está falando, quando a gente pensa numa cidade intraterrena, é algo que a gente não tem nem próxima da tecnologia que esses seres possuem para a criação de determinadas situações lá dentro, sabe? Então, tanto a energia que eles possuem lá dentro, tanto tudo aquilo que envolve, né, a construção desses locais sagrados no interior do planeta. Mas se eu pudesse falar a relação da elite global, é justamente tudo isso que eles omitem e ocultam dentro da questão da história da humanidade, né? Porque se você for parar para pensar, o próprio livro, né, que é Timeu e Crítia, se eu não me engano, que é o livro de Platão que fala sobre o continente Atlântico em si, dá detalhes sobre tudo isso. Hoje em dia, tem algumas versões ali da filosofia ou da arqueologia moderna que fala que isso foi uma criação da mente de Platão, né? Então, existem os mais diversos vestígios da origem dessa civilização. Só que elas estão ocultas. Por quê? Porque justamente a história de Atlântida é o elo perdido dentro da história da humanidade. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui do Reciel Altieres. Boa noite, Romeu. O manto sudário teve sobre a proteção dos templários por um tempo? Os guias já falaram algo sobre o manto sudário?
Reciel, meu amigo Reciel, gratidão pela pergunta. Olha, eu não tenho conhecimento sobre a questão do manto sudário em si, em relação aos templários, sabe? Não sei se também esse foi um dos objetos ou dos artefatos que também foram trazidos aqui até a América do Sul e entregue para os intraterrenos, tá? Eu costumo sempre dizer abertamente aquilo que eu não sei, gente, ou aquilo que eu não tenho conhecimento, porque, de fato, né, eu sei que falar sobre esses temas é algo muito sensível e é necessário que a gente também seja muito franco e verdadeiro quando a gente não sabe sobre alguma coisa. E sobre o Santo Sudário, eu não tenho essa informação. E deixa eu te fazer mais uma curiosidade, né? Eu, na fila da curiosidade, eu acho que eu passei umas 10 vezes. Essas crianças que estão nascendo, né? Aí os índigos, os cristais, os diamantes, tem ligação aí com os intraterrenos? Já são eles começando? Olha, porque assim, é muito legal essa tua pergunta, porque todo mundo, né, eu acho que é meio unânime hoje em dia essa questão que parece que as crianças já vêm prontas, né, elas já vêm com nível de conhecimento, nível de conexão muito superior ao que a gente tinha, né, quando a gente reencarnou aqui nessa vida atual, digamos assim. E com certeza, eu não sei dizer se são os intraterrenos encarnando aqui, existe uma possibilidade, né? Eu também faço uma técnica chamada conexão regressiva, né? Uma terapia com regressão, e já algumas pessoas, né, já relataram, né, que tiveram vidas ali na intraterra e vieram reencarnar com missões específicas, né, para auxílio nesse momento. Mas eu diria que a questão dos índigos, dos cristais, dos arco-íris, nessas crianças que estão reencarnando nesse momento, eles já vêm com toda essa informação, né? Eles já vêm com toda essa informação para ser despertada durante a própria encarnação aqui na Terra. E eles são, sim, parte do processo, né, que tanto os extraterrestres quanto os intraterrenos vem como um momento de avanço dentro dessa evolução coletiva aqui dentro da história da humanidade. E é um momento derradeiro, por isso que esses que vêm reencarnar agora, né, vêm com missões muito específicas para o momento que a gente vive, né, para que a gente possa também participar desse grande despertar global, digamos assim. Perfeito. Bom, vou perguntar aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. Então, já pode ir fazendo o fechamento, né? Que perguntas eu tenho várias, né? Mas depois nos bastidores eu quero tirar uma dúvida pessoal. Né? Porque, assim, quando a gente tem esses... eu não digo sonhos, né? Mas seriam essas projeções que você sente que você tem essa ligação com eles, né? E eu digo sonho porque quando eu não tinha essa ligação, para mim era sonho, né? Claro. Mas quando a gente não esquece, aquilo fica muito vivo na sua memória. Você volta naquilo lá como se estivesse sendo real aqui. Isso é indício de que é uma coisa que é verdadeira mesmo, né? Sim, porque a gente... aquilo que... muitas vezes, durante as vezes que a gente dorme, né, não digo todas as noites, mas diria toda semana, principalmente, a gente passa por algum tipo de projeção. E essa projeção é até o plano astral. E lá a gente vive experiência também de contatos, a gente vive também experiências de também reencontrar quem já foi, quem já não está mais encarnado. Então, tudo isso, né, todas essas experiências que a gente tem, são diferentes de momentos em que a gente não se projeta e passa, né, por alguns sonhos relacionados a alguns medos, alguma coisa que ficou muito, muito gravada no nosso subconsciente. Então, é importante que a gente não misture, né, aquilo que foi um sonho, né, que estava só por uma informação que ficou ali na nossa cabeça, ou daqueles momentos que a gente tem essas projeções astrais, que a gente tem contato com esses seres, com essa realidade a mais. Porque dentro do plano astral, né, a gente tem acesso a muito mais informação do que aqui no plano físico. A gente tem uma pergunta aqui do Fred JMP. Os intraterrenos podem ser considerados como seres da segunda dimensão?
Olha, nós os seres humanos somos seres de terceira dimensão, certo? É legal essa pergunta para que isso tudo fique bem explicado. Nós somos seres de terceira dimensão. Os seres, né, extraterrestres que a gente tem contato, né, dentro dos grupos de contato, né, do projeto Rama em si, eles são seres de quarta dimensão, física, né, material. E os seres da intraterra, eles eram o quê? Eram seres que habitavam aqui na superfície do planeta, em terceira dimensão, e foram e criaram essas bases, né, no interior do planeta, em uma região que é uma transição entre a terceira e a quarta dimensão. Então são lugares que parte desses retiros fica na terceira dimensão e parte desses retiros fica na quarta dimensão. Então essa foi uma excelente pergunta para explicar bem certinho toda essa questão sobre as dimensões, né? Dentro dos grupos de contato é muito natural a gente falar sobre essa questão das dimensões, porque existem vários contatados, existem várias pessoas que escreveram livros sobre isso, enfim. E então, mas eu sei que no início, quando a gente fala, ou ouve falar um pouquinho sobre esse tema, causa um pouquinho de estranheza, né? E para estudar mais sobre isso, como é que a gente faz para... Olha, tem... Legal essa pergunta, né? Tem aqui... Tem um link, né, que é legal de passar para vocês, que dentro dos grupos aqui de contato que existem aqui no Brasil, né, a gente tem um canal no YouTube, que existem ali as diversas lives, palestras, vídeos, enfim, que foram gravados e que conta bem certinho toda essa história, né, toda essa informação ali, igual diz o Roberto ali, vai ser muito legal de maratonar. Uhum. O Roberto está pedindo para você falar um pouco do seu livro e do seu trabalho. Ah, legal. Olha, eu escrevi um livro, né, um livro chamado Vivendo Sem Medo, que é uma técnica, né, de controle mental, de controle emocional, justamente a partir utilizando a meditação, para que a gente possa também desbloquear nossos medos, elevar nossa vibração. É um livro que fala basicamente sobre essa parte do autoconhecimento. Ele está disponível na Amazon, ele se chama Vivendo Sem Medo, né? Então esse é um livro que eu escrevi ano passado. Eu tenho um canal no YouTube que leva o mesmo nome, né, que é o canal Vivendo Sem Medo, que lá também eu falo sobre informações, sobre os grupos de contato, sobre a questão de meditação, espiritualidade, chakras, energia, enfim, tudo isso que envolve esse movimento de autoconhecimento. Também sou instrutor de meditação, terapeuta holístico, sou advogado de formação, né? Também sou apresentador do canal História Perdida, né? Que faz parte da divulgação das experiências do grupo de expedição que a gente tem aqui aqui no Brasil. E também sou membro do grupo de expedição, falando nisso, né? Então é algo que estou atuando aí em várias frentes ao mesmo tempo. Não sei se eu esqueci de alguma informação. É interessante, né? Um advogado vir para terapias, para a parte espiritual, né? Que geralmente são mais racionais, assim, né? Isso. Mas bastante. Já está aqui o link do livro também. Né? Gratidão. Tem aqui a pergunta da Selma, antes da gente seguir para o final. Por favor. Soube que entre pessoas que frequentam a comunidade de Figueira, fundada pelo Trigueirinho, existe uma preparação para a vivência em X. Sabe alguma coisa sobre isso? Legal. Essa experiência, né, vivência em X, né, toda essa realidade, né, desse contato, né, com esses seres que habitam no interior do planeta, né, também é contado pelo escritor peruano que eu citei anteriormente, Ricardo Gonzalez, né, inclusive ele escreve um livro sobre X, né, sobre todo o contato com esses seres ali. Então é algo que a gente também sabe, né, que parte de todas essas pessoas, né, da comunidade Figueira ali,
que muita informação importante trouxe o Trigueirinho sobre isso, né, sobre os intraterrenos, sobre todo esse contato relacionado a esses seres. Ele é bem próximo daquilo que a gente também tem de conhecimento dentro dos grupos de contato Rama, sabe? Então é uma informação que se relaciona bem. Quem tiver interesse em saber mais sobre Hertz, procura lá, Ricardo Gonzalez. Ricardo Gonzalez. Se eu não me engano, o site dele é Legado Cósmico. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Você tem alguma informação sobre Mistral? Olha, não tenho. E gostaria de saber, se você tiver alguma informação para passar, eu gostaria muito de saber. Também tem toda essa história, né, dentro desses anos, né, de investigação. Aquilo que é mais importante é a gente admitir aquilo que não sabe e estar sempre aberto a mais conhecimento para que a gente possa cada vez mais encaixar peças, né, em tudo aquilo que a gente estuda. Então, gostaria muito de saber sobre isso. Também, né? Quando a gente acha que já sabe tudo, não tem mais o que fazer aqui, né? Ah, a gente não. está aqui para aprender sempre, né? É como diz Sócrates, né? Tudo sei que nada sei, né? Tudo que eu sei é que meu conhecimento é limitado, então isso me impulsiona a buscar cada vez mais informação. Uhum. Lá, a Terezinha está falando, ninguém consegue saber tudo, é impossível, né? Não tem como. Não tem. Bom, eu adoro esse assunto, né? Eu acho que nós temos acesso a poucas informações, na verdade, sobre esse tema, né? Assim, a gente sabe o que é contado, né, do lado de quem ganhou, né? Mas a gente não sabe a verdade sobre o que aconteceu, né? Exato, exatamente. Eu amei, né? Tenho assim, claro que depois vão vindo as perguntas na cabeça da gente, que na hora tá ali contando, a gente vai tentando processar e depois vão vindo, né? Que nem pipoquinhas aqui na mente da gente. Aí aparecem as dúvidas e aí a gente vai atrás para tentar encontrar as respostas, né? E eu acho Exatamente que assim. a intenção. Isso é aquilo que nos motiva dentro da nossa busca, né? É isso que motiva cada vez entender um pouquinho mais a cada dia. Exatamente. Então, eu fico muito agradecida. Eu agradeço. Eu agradeço o Roberto, né, pela confiança de entregar aqui a casa dele nas minhas mãos por esse tempinho, né? Agradeço você, Romeu, por ter aceitado o convite, né, mesmo sem me conhecer. Eu aguardo você lá no canal do Centro de Estudos também para nossa live, né? Já Perfeito. vou preparar N perguntas lá. Legal. Eu não sei se o Roberto vai voltar ou não, eu acredito que ele vai querer dar umas palavrinhas aqui antes de encerrar a live. Eu quero agradecer aqui também o pessoal que está interagindo no chat, a Terezinha, a Selma, a Transcomunicação, a Cléria, todo mundo que fez perguntas, né? Então, gente, gratidão por me receberem aqui no canal do Roberto. Legal. Gratidão gratidão pelo convite, gente. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Todo mundo que acompanhou, fez perguntas. Estou à disposição sempre. Pessoal, eu queria agradecer a Shirley por ter feito a live hoje, porque hoje, para mim, foi um dia muito difícil, hoje especificamente, e a Shirley, de prontidão, ela já falou que me ajudaria, assim, fazendo a live hoje. Então, Shirley, muito obrigado aí pela sua ajuda, viu? Ajudou bastante hoje. Romeu, você também é um cara muito especial aí, tem o seu lugar aqui no nosso canal, aqui na Ufologia Express, quando você quiser aparecer de novo. Espero que você também aceite quando eu te chamar de novo. Opa, estou aqui. Estou à disposição. Sempre que for possível, a gente está junto aqui, Roberto. Sem dúvidas. Estou contigo. E a Shirley, você também é terapeuta, né? Fala um pouquinho do que você faz aí, que é tudo online, para a gente entender. Sim, inclusive eu trabalho com terapia multidimensional, né? Então, esses intraterrenos, eles são muito atuantes nas minhas terapias, nos meus atendimentos. Eu tenho uma afinidade enorme com eles. Eu trabalho com uma série de terapias, né? O meu atendimento, eu digo que eu sou terapeuta integrativa, então é de acordo com que
a pessoa que está na minha frente, ela precisa, eu uso a técnica necessária. Aí entra a constelação, entra a Theta Healing, entra a PNL, entra a epigenética, então cada ser é único, né? Então é ali na hora, eu conectada com a pessoa, os meus mentores vêm e me dizem qual que é a técnica que eu tenho que estar utilizando, que vai ser mais eficaz durante o meu tratamento. Eu não gosto muito de falar de mim, não. Eu sou boa para perguntar para os outros. Mas ô Chile, eu posso colocar o seu contato para as pessoas que quiserem fazer uma terapia com você? Pode colocar. Meus atendimentos são via Zoom, então não preciso. Não existe tempo e espaço. Posso colocar seu WhatsApp aqui? Pode colocar. Tá. O seu também, Romeu? Pode sim, claro. Tô também faço. Aqui, então. Fala para mim o que você faz, Romeu, então. Olha, eu trabalho com uma técnica chamada autotreinamento da mente e da consciência, que tem justamente a capacidade de reprogramação mental dos nossos medos, padrões inconscientes e também cura vibracional daquilo que interfere, né, na nossa vibração, aquilo que nos cria todo esse movimento negativo, né, em relação à qualidade de vida. Trabalho também com uma técnica em parceria com um microfisioterapeuta, Plínio, né? A gente faz a conexão regressiva, que é um atendimento tanto de regressão a vidas passadas, memórias, né, ocultas relacionadas à ancestralidade, memórias da vida atual, ou também alguma cura justamente de alguma vivência relacionada ao plano astral. E, enfim, e também atualmente eu dou um curso, né, chamado Despertar da Nova Era, que é para acesso da missão de alma, da missão de vida. E, enfim, pode colocar meu WhatsApp. E é online? É online também que você faz? Esse é online, via Zoom. Esse é via Zoom. Esse curso e é as via terapias Zoom. É online também? Quem tiver na minha cidade, né? Eu sou de Guarapuava, no Paraná, a gente pode fazer ao vivo, né? Mas todas elas eu faço também faço online. Legal, então. Acho que deu para pegar aí já. Muito bom, muito bom. A Chile tacou o barco aqui, comandou direitinho, viu, Chile? Muito obrigado. Estava com medo, é muita responsabilidade. Imagina. Ela não foi muito bem, ô Romeu? Foi muito bem, muito natural aqui, como se já fizesse parte do canal há muito tempo. Eu já falei para ela já. Romeu, você também foi muito legal. Roberto é irmão de alma já, né? Então a gente se sente em casa também. Muito obrigado aí também, Romeu, você pela sua disposição, pelo seu conhecimento e estar passando para a gente e para as pessoas que vão estar assistindo depois também. Gratidão a vocês dois pelo convite e pela oportunidade. Quando possível, eu estou aqui de novo. Legal, vamos combinar assim. Então, pessoal, muito obrigado aí por hoje, vocês. A gente terminou mais cedo, porque a gente começou mais cedo também, né? E agradecer vocês mais uma vez. E quarta-feira que vem nós temos o Paulo aqui. O Paulo, que é o amigo do professor Jefferson. Então, convidem pessoas para estarem aqui quarta-feira que vem, que vai ser o Paulo trazendo novidades. Tá bom? Um abraço para vocês aí. Até mais. Até quarta-feira que vem.